Você está vivendo preparado para a eternidade ou apenas sobrevivendo aos dias que passam? Essa é uma das perguntas que todos nós precisamos responder. Estamos na lição de domingo, dia 21 de junho, cujo tema é Vivendo o Hoje. Quando olhamos para o mundo, percebemos que as palavras de Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, rumores de guerras, violência, instabilidade, crises econômicas, doenças, catástrofes naturais e uma crescente indiferença espiritual. Tudo isso nos mostra que estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Mas a lição nos ensina algo muito importante. Não basta conhecer as profecias, não basta saber que Jesus está voltando. É necessário viver cada dia em comunhão com Deus. O texto nos lembra das palavras de Pedro. O fim de todas as coisas está próximo. E isso não foi escrito para gerar medo, mas para despertar urgência espiritual. Muitas pessoas passam a vida inteira fazendo planos para o futuro. Planejam a faculdade, o casamento, a carreira, a aposentadoria, os investimentos, as viagens. E não há nada de errado nisso. O problema surge quando o futuro ocupa tanto espaço que Deus deixa de ser prioridade no presente. Tiago faz uma declaração impressionante. Ele diz que a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Pense nisso por alguns segundos. Quantas pessoas começaram este ano e já não estão mais entre nós? Quantas tinham sonhos, projetos e planos para muitos anos? A verdade é que ninguém possui o amanhã. O único dia que realmente temos é hoje. Por isso, a lição nos convida a viver o presente com Deus, a cultivar uma relação diária com Cristo, a não deixar a vida espiritual para depois, porque existe um grande engano em pensar que um dia teremos mais tempo para Deus. Na maioria das vezes, quem não busca o Deus hoje dificilmente buscará amanhã. A comunhão não nasce de um grande momento, ela nasce de pequenas escolhas diárias. O Salmo 80 aparece como uma das grandes mensagens dessa lição. O salmista faz um clamor profundo. Ele diz: restaura-nos, ó Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Que oração poderosa! O salmista reconhece que precisa de restauração. Ele reconhece que não consegue caminhar sozinho. E talvez essa seja também a nossa realidade. Talvez você esteja frequentando a igreja, mas percebe que a sua fé já foi mais forte. Talvez você continue orando, mas não com a mesma intensidade de antes. Talvez você continue estudando a Bíblia, mas sem o mesmo entusiasmo. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado ou desanimado. A boa notícia é que Deus continua restaurando aqueles que se aproximam dele. Ele continua renovando forças, fortalecendo a fé e transformando vidas. A salvação não está baseada em nossos méritos. Ela está baseada na justiça perfeita de Cristo. Quando aceitamos aquilo que Jesus fez na cruz, encontramos segurança, esperança e perdão. E essa certeza nos permite olhar para o futuro sem medo, porque sabemos que nossa vida está nas mãos de Deus. E aqui eu quero deixar um apelo para você: não espere amanhã para buscar a Deus. Não espere uma tragédia para se aproximar dele. Não espere uma doença, uma perda ou uma crise. Entregue seu coração hoje. Busque a presença de Deus hoje, porque o único momento garantido é agora. Viva hoje com Jesus. Agora vamos para as 3 principais frases da lição de domingo, dia 21 de junho. A primeira frase diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Essa frase nos lembra que a história deste mundo caminha para o seu encerramento. Muitas pessoas acreditam que tudo continuará como sempre foi, mas a Bíblia apresenta um cenário diferente. Jesus voltará, o pecado terá fim, o sofrimento terminará.
A pergunta não é se isso acontecerá, a pergunta é se estaremos preparados quando isso acontecer. Quando Pedro escreveu essas palavras, ele queria que os cristãos vivessem com propósito. Quem entende que o fim está próximo, aprende a valorizar mais as coisas eternas do que as temporais. Aprende a investir mais tempo na oração do que nas preocupações. Aprende a buscar mais a Deus do que as distrações deste mundo. Queridos irmãos, infelizmente vivemos em uma geração extremamente distraída. Temos tempo para as redes sociais, séries, entretenimentos e tantas outras coisas, mas muitas vezes falta tempo para Deus. A mensagem dessa frase é clara: desperte enquanto há tempo. Não viva como se Jesus nunca fosse voltar. Viva como alguém que espera encontrar o Salvador a qualquer momento. A segunda frase diz assim: vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha só, hein? Essa frase confronta diretamente o orgulho humano. Nós gostamos de acreditar que temos controle da vida. Fazemos planos para daqui a 10, 20 ou 30 anos. Mas Tiago nos lembra que a vida é extremamente breve. Isso mesmo, a vida é breve. Se você observar um cemitério, verá algo interessante. Ali estão pessoas que foram ricas e pobres, famosas e desconhecidas, jovens e idosas. Todas tinham sonhos, todas tinham projetos, todas acreditavam que ainda teriam mais tempo. Isso não significa que você e eu devemos viver com medo da morte. Significa que devemos viver com sabedoria. Significa entender que cada dia é um presente de Deus. Significa valorizar as pessoas que amamos. Significa pedir perdão enquanto há tempo. Significa falar de Jesus enquanto temos oportunidade. Queridos, a vida passa rapidamente, os anos voam. Quando percebemos, a juventude já ficou para trás. Os filhos cresceram, o tempo passou, então entendemos que aquilo que realmente importava não eram as coisas que acumulamos, mas os relacionamentos que construímos e a comunhão que desenvolvemos com Deus. A terceira frase diz assim: restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, ó Senhor. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Essa é uma das orações mais bonitas de toda a Bíblia. O salmista não pede riqueza, não pede sucesso, ele não pede fama, ele pede restauração. Sabe por quê? Porque o maior milagre que Deus realiza não é material, ele é espiritual. Talvez você conheça alguém que já foi muito firme na fé e hoje está distante. Talvez essa pessoa seja você. Talvez seu coração esteja frio. Talvez você tenha perdido a alegria de salvação, a alegria da salvação. Talvez esteja carregando culpas, feridas, decepções. Mas Deus continua sendo especialista em restauração. Ele restaurou Pedro depois da negação, ele restaurou Davi depois da queda, restaurou Jonas depois da fuga, restaurou o filho pródigo depois da rebeldia. Ele continua restaurando pessoas hoje. Quando o rosto de Deus resplandece sobre nós, encontramos paz em meio às tempestades, encontramos esperança em meio às dificuldades, encontramos forças para continuar mesmo quando tudo parece impossível. Por isso, faça desta oração a sua oração. Peça que Deus restaure sua fé, restaure sua comunhão, restaure sua esperança, restaure seu relacionamento com Ele. E eu termino deixando o último apelo. O mundo está mudando. Os sinais da volta de Jesus estão diante de nós. A vida é breve, o tempo passa depressa, mas a graça de Deus continua disponível hoje. Não adie sua decisão. Não espere outra oportunidade. Não espere o momento perfeito. Entregue-se a Jesus agora. Viva o hoje com Deus. Caminhe com Ele hoje. Estude sua palavra hoje. Porque quem vive o hoje com Cristo poderá viver por toda a eternidade ao lado dele.